Vamos então abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 12. A gente está continuando aqui esse nosso série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 12. Quando a palavra de Deus assim nos diz: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles dias eram os dias dos pães sem fermento. E tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardar, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas, calça as tuas sandálias, e ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão para que lhe fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas esses foram à sua presença de comum acordo, e depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei, eles pediam paz porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou-se a dirigir-lhes a palavra, e o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus e, comido por vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. A gente está aqui nesse período de Natal, e é sempre bom a gente lembrar algo que a gente costuma falar, inclusive todo ano, quando a gente vai falar de Papai Noel. E aqui não é uma questão de se pode, não pode, se veste, se não veste, mas de como ele representa uma lógica da qual a gente diz que concorda, mas lá no fundo ninguém concorda, que é a lógica da retribuição. Não é isso? O Papai Noel só dá presente para quem, gente? Para quem se comportou direitinho. O bom velhinho, o vovô bonitinho, aquela figura curiosa que o Natal desperta, cá entre nós, ele é incapaz de presentear qualquer pessoa que esteja aqui presente. Porque afinal, quem é que pode levantar a mão e dizer assim: não, tio Felipe, eu me comportei direitinho nesse ano. A gente olha para a gente olha para a nossa história, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para as nossas intenções, para as nossas ações e para as nossas missões, e o que a gente vai concluir é que ninguém merece o presente
de Natal. Talvez, e essa seja a nossa tentação nesse momento, quando a gente se olha comparativamente, talvez a gente ache assim, não, eu mereço, porque afinal eu me comportei muito melhor do que alguns políticos corruptos aqui no nosso país. Porque afinal eu me comportei muito melhor do que as pessoas que ficaram roubando o celular na rua nesse ano. Eu não sou como esses caras, não, eu me comportei muito melhor. Eu me comportei muito melhor no meu trabalho, inclusive, do que aquelas pessoas que eu sei, aquele meu colega, que eu sei que ele está fraudando ali a empresa, eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza disso, eu me comportei muito melhor que ele. E óbvio que a gente poderia gastar um tempão aqui falando disso. Comparativamente, como nós fomos melhores do que muita gente. E eu até posso ter sido melhor que alguns. Mas se eu fizer uma retrospectiva sincera, honesta, da minha alma, do meu coração, eu e você, todos nós vamos ver muita, mas muita coisa ruim dentro de nós, não é verdade? Seríamos incapazes de ganhar uma lembrancinha nesse Natal. E é interessante que esse é um lado que a nossa fé, ela não esconde. Você não chega numa igreja e ouve, né? Você vem aqui para escutar, olha, que pessoa maravilhosa que você é. Todo mundo que está do lado de fora, que não veio nesse culto, ou que está ali na rua passando, está absolutamente errado. Você não. Você é a pessoa mais incrível, mais certinha do universo. Você não ouve isso aqui. E não é só uma marca dessa igreja, da igreja presbiteriana Raízes, é de qualquer igreja cristã, que vai falar de algo que é o centro da mensagem do evangelho, que sim, nós somos muito amados por Deus, mas ao mesmo tempo, é o único lugar que, ao mesmo tempo que afirma o amor de Deus na nossa vida, ele afirma ao mesmo tempo a nossa própria maldade, e não como uma coisa que eu digo que está para além de nós, ou está do lado de fora, mas que está aqui entre nós e dentro de nós. E maldade essa que também não está restrita às coisas que mais nos chamam a atenção. Sem dúvida nenhuma, e obviamente que eu inclusive dei esses exemplos aqui, quando a gente pensa muito em maldade, a gente pensa roubo e assassinato, talvez o adultério. Essas três coisas que sim estão incluídas na maldade, são aquilo que chama mais atenção, por isso que quando a gente não as pratica da maneira mais visível, a gente se sente muito escusado de perceber as nossas próprias maldades, mas quando a Bíblia vai falar para a gente sobre o coração do homem, sobre o coração da humanidade, ela coloca outras questões além dessa, incluídas essas, como o nosso próprio egoísmo, a nossa falta de amor ao próximo, a nossa indiferença, a nossa incapacidade de perdoar, a nossa vaidade, não só o adultério, mas os pensamentos adúlteros, não só o assassinato, mas os nossos pensamentos de querer matar o outro, a nossa mesquinharia, a nossa indiferença, a nossa mentira. Não são essas coisas que a gente olha para dentro de nós, e ainda que a gente tenha praticado coisas boas, a gente percebe que elas habitam dentro da nossa vida. E a gente não pontua, porque Deus não fez isso na sua palavra, apenas pontuar o que são essas maldades, o que é o nosso pecado, como ele se concretiza, mas ele também, a Bíblia nos diz de onde isso vem, porque a nossa maldade, ela também não vem de Brasília, a nossa maldade não vem de uma comunidade, não vem do tráfico, não vem da Faria Lima, não vem da classe média, ela vem do nosso coração, e é aí que ela reside. Por isso que a gente não deve se admirar, por mais que isso deva trazer de alguma maneira algum espanto dentro de nós, mas a gente não deve se admirar quando a gente lê um texto como esse, que diz que naquela mesma ocasião o rei Herodes, que não é o mesmo Herodes da época de Jesus, Herodes é um título inclusive, decidiu maltratar alguns da igreja, e matou a fio da espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. Olha só, quanta maldade aqui nesse texto. Ele decide matar um, maltratar a igreja, matar a fio Tiago, irmão de João, e depois prender a Pedro,
e por simplesmente querer agradar ali o povo judeu. Mas vamos lá, vamos antes falar da motivação. Por que decidiu maltratar e matar? Por que Herodes tomou essa decisão? E a gente pode ver, e pode perceber, e pode concluir que existem os famosos gatilhos possíveis para que isso aconteça. A gente, na nossa análise sobre a maldade, a gente pode olhar e falar assim, olha, isso aconteceu por causa disso. E é verdade, aqui nesse texto deixa muito claro aqui, a inveja, a perda de poder, e principalmente aqui em Herodes, o fato de não ser um homem reconhecido legitimamente como um rei perante os judeus. E a gente olha a família de Herodes, não era uma família muito fácil, né? Ele era o neto do Herodes, que a gente está acostumado a ler nessa época do ano, que já era um assassino de bebês, que mandou na época de Jesus assassinar aquelas crianças lá em Belém. Sobrinho de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista. A família assim, sanguinária, no Rio a gente falaria assim, é a família matadora, não é? Criança, decapitar o outro, e ele não era considerado, ele não era na verdade, um judeu de raça pura, e você já tem visto aqui nessas últimas mensagens de Atos, como isso era importante para aquele contexto judaico. Ele era um descendente de Esaú, né? Lembra de Jacó e de Esaú, né? A linhagem de Israel vem de Jacó, a linhagem de Esaú vai dar origem a outro povo. Ele era um descendente de Esaú, um edomita, que alguns séculos antes foram ali, à força, introduzidos como parte dos judeus. Alguém ali falou, cara, eles também fazem parte, mas nunca foram vistos como gente muito bem incorporada. E aí, gente, esse cara, vindo lá de Esaú, que foi a forçação de barra total, incorporada aqui ao povo judeu, os judeus de raça pura, não vão aturar que aquele cara fosse o rei sobre eles, o rei Herodes. Não engoliam bem a liderança e nessa família. E o que esse momento de tensão entre a igreja e os judeus pôde trazer aqui? Olha, Herodes vê aqui uma oportunidade. Se eu começar aqui a maltratar a igreja, se eu começar aqui a fazer coisas ruins com a igreja, aqueles judeus podem começar a reconhecer a minha liderança, eu posso ter governabilidade, popularidade entre todo mundo aqui. Eu vou fazer uma média. Mas, gente, existem 1000 maneiras que você pode fazer uma média e tentar agradar a sua população. Pode construir um parque, não é? Um tobogã no meio da cidade, pode fazer um monte de coisa positiva para você ganhar essa popularidade, o respeito, beijar criancinha, né? Fazer jingle na época da eleição, um monte de coisa você pode fazer para conquistar o eleitorado. Mas o que Herodes resolve fazer? Ele resolve matar. E é esse momento que eu digo que, por mais que isso possa nos surpreender, a gente fica assim, cara, que maldade. Isso não nos espanta quando a gente percebe que esse é, de fato, o caminho da humanidade. Porque a gente acredita nisso. Nós cremos em Deus, mas a gente acredita na maldade, na existência dela como uma força, gente, interna e uma força inerente a nós. Interna e inerente. É fundamental para a gente entender o mundo e a gente entender a nós mesmos. Por que ela é interna e ela é inerente? Olha como é que a nossa fé nos leva sempre ao desespero e à esperança ao mesmo tempo. Porque todos nós imaginamos um dia que haverá um ambiente natural, maravilhoso, onde a gente vai ter talvez aí um pleno emprego, e a gente começa a imaginar um cenário lindíssimo do mundo que a gente está vendo, esquece a questão do nosso país, e a gente imagina que naquele cenário a gente possa um dia conviver em paz, a humanidade seguir em paz. Só que não adianta a gente tentar formar um cenário, enquanto houver a humanidade ali presente, sempre haverá a maldade, porque ela não é fruto do meio. A gente pode dizer até que muitas vezes o meio amplifica, dá vazão, ele afrouxa a perseguição à maldade, mas o meio nunca vai eliminar o problema, porque o problema está dentro de nós. Lembra que eu disse que a maldade, ela é interna.
inerente. Ela é constitutiva de nós mesmos. É ruim a gente admitir isso, mas é verdade. A gente está naquele momento onde todos nós somos iguais. Alguém vai dizer assim: eu quero ser mais igual do que aquele outro. Alguém vai querer dominar outra pessoa. Onde todo mundo possa ter a mesma riqueza, alguém vai querer roubar o outro para que tenha mais. Alguém pode ter a gente pode ter as melhores leis contra o assassinato, qualquer coisa, mas um dia alguém vai falar uma palavra que vai despertar um ódio a alguém, e esse alguém vai querer matar o outro, trair, ou coisas parecidas, porque isso não vem do nosso ambiente, do nosso entorno, está dentro de nós, e a nossa fé não esconde isso. Pelo contrário, quando nós nos convertemos, entendemos quem é Cristo, uma das primeiras coisas que a gente sabe é isso. Por isso que a nossa conversão, a gente sistematiza isso através da nossa teologia, 2 momentos, que acontecem às vezes de maneira simultânea, mas 2 realidades: a gente se converte e Deus coloca dentro de nós arrependimento e fé. E o que é o arrependimento, se não dizer como muita gente fez quando se encontrou com Jesus: tem compaixão de mim, pecador. Percepção disso, que eu tenho esse defeito de fabricação chamado pecado, que nós, humanidade, individualmente, somos responsáveis pela maldade desse mundo, e que a maldade não é fruto de uma circunstância, por mais que a circunstância possa ter amplificado, afrouxado ali o combate a ela, mas ela é fruto dos meus desejos errados e desordenados que eu tenho dentro de mim. Isso é inerente. A maldade me constitui, eu não sou uma soma de bondade e de amor. Eu olho para mim e vejo que existe muita coisa estranha, por isso que eu não me escandalizo quando eu olho o noticiário de Jerusalém, que diz: rei mata judeu e manda prender outro para agradar o seu eleitorado. Eu olho com tristeza, eu olho com indignação, eu olho com revolta, mas eu não olho com surpresa, porque são pessoas se comportando como pessoas, filhos de Adão se comportando como filhos de Adão. Só que eu não posso te dar uma notícia tão ruim agora e esperava te dar uma notícia boa só no final da história. Se essa é a nossa condição interna inerente, e essa condição, a Bíblia diz que rompeu o nosso relacionamento com Deus, existe alguém que pode nos salvar dessa maldade. Existe alguém que pode nos salvar dessa consequência da maldade, que pior do que fazer o mal ao outro, é fazer o mal a Deus. E o próprio Deus, que sofre todas essas coisas, Ele envia alguém para nos livrar dessa maldade. Quem é? A luz desse mundo, Jesus Cristo. Só Ele é o Salvador, só Ele que nos dá o perdão dessa condição que eu olho para dentro de mim e percebo que ela é verdade. Por isso que é arrependimento e fé. Quando eu me converto, eu percebo quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu percebo quem me perdoou, quem pode me perdoar, e esse é Jesus Cristo. E porás o nome dele de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Só Ele pode reatar. Jesus Cristo, a luz desse mundo, o centro do Natal, pode reatar o nosso relacionamento com Deus, porque Ele trouxe o perdão na cruz, quando morreu a nossa morte, levou o nosso castigo e nos limpou. E ainda que nós sejamos maus, hoje nós podemos dizer, por causa do sangue de Cristo, que nós somos perdoados. Que no final, que mesmo que a gente olhe para a nossa retrospectiva de 2025 e até o primeiro dia que a gente nasceu, a gente perceba quanta maldade, o que a gente precisava ganhar era a morte. O que é que Deus nos presenteou, gente? Ele nos presenteou com a vida. E essa história começa com a maldade de um rei, mas essa maldade que visava acabar com a igreja, que fez com que ela experimentasse alguma coisa extremamente sobrenatural. Um rei que não nos espanta, filho do homem, como nós somos, né? Filho de Adão, fazemos a maldade, manda prender, manda matar um e prender outro, e Pedro vai para a prisão. E tendo detido, colocou na prisão, entregou a 4 grupos de 4 soldados, cada um para guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo
depois da Páscoa. Algumas coisas nos chamam a atenção nessa prisão aqui de Pedro. Primeiro, é o número enorme de soldados para guardarem um prisioneiro. Pedro não era alguém procurado, porque já tinha feito muita coisa errada, já tinha matado, já tinha coisa parecida. Não, era um homem comum, mas em Atos capítulo 5, se depois você ler, a gente lê o capítulo 12, Pedro já havia sido solto miraculosamente também, já haviam tentado prender Pedro, na verdade prenderam Pedro, mas da mesma forma, Deus o livrou de maneira miraculosa daquela prisão. E olha, Herodes pode até não ter acreditado que um anjo soltou, ele pode ter acreditado que milhões de coincidências aconteceram, mas o fato é que ele sabia que tentaram prender Pedro, e ele saiu de lá, por algum motivo. Então vamos guardar bem esse prisioneiro. Muitos soldados, muitas algemas, esse cara não pode sair, vai pegar mal para mim. E Herodes inaugura aqui o discípulo troféu. Pretendia apresentar Pedro ao povo só depois da Páscoa. E apresentar aqui não é um desfile, né? Apresentar aqui é como um troféu de sangue. Satisfazer a gana daqueles judeus que veriam naquele homem, né, sendo morto ali, ó, isso aí, Herodes, agora você está do nosso lado. O discípulo troféu. E como é que você ficaria nesse momento olhando essa cena? Eu já falei que a gente não deveria se espantar, mas é presente na nossa vida, toda a nossa maldade, mas como é que você, como discípulo de Jesus, ficaria lendo essa cena toda? Você está ali, e você sabe que o atual rei, de uma linhagem de assassinos, né, linhagem de matadores, está ali, já matou um, prendeu o outro. Você não ficaria se perguntando, será que eu sou o próximo? O que a igreja fez nesse momento? Percebe toda aquela ameaça. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Esse era o nível de dependência da igreja. Eu sei que talvez a gente, indo para os nossos dias hoje, a gente vê no caso da prisão de um cristão, de uma perseguição na nossa fé, que é algo que ocorre até os dias de hoje, em diversas partes do mundo. Quero dizer, especialmente a você que talvez nos visite hoje, que essa história que parece tão distante, ou seja, gente perseguida, morta ou presa pela religião, isso ainda existe, e muito, e certamente o cristianismo é disparado a religião mais perseguida no mundo. Gente continua sendo presa, assassinada, enfim, tendo direitos renegados por causa da nossa fé. O que a gente faria hoje se isso acontecesse no nosso país? Olha, o fulano de tal foi preso por causa, é muito bom enfatizar isso, não é por ele ser um cristão, mas ele foi preso por causa da sua fé. A gente ia protestar, ia procurar um advogado. E está errado isso? Claro que não. Está certíssimo a gente fazer esse tipo de protesto, procurar um advogado, procurar qualquer corte nacional, internacional, se tiver em outro país, o que for, para tentar livrar ele por meios legais, aqueles daquela prisão, entendendo que aquilo ali seria um tipo de discriminação, coisa parecida. E esses não eram elementos tão estranhos à sua época, a época de Herodes, a época do livro de Atos. Mas você imagina os cristãos indo para a rua protestar, prato cheio, estão aqui para subverter a ordem. Aí é que Herodes ia ganhar um motivo ainda maior, porque veja, a gente não está numa democracia tão clara como a gente vê nos nossos dias, ia ser um motivo maravilhoso para Herodes dar ordem, para ser todo mundo preso por subversão da ordem. Acabou. Existia advogado na época de Atos aqui, na época de Jesus, é uma figura semelhante, talvez não igual, a gente poder transpor de maneira igual, existiam tribunais, mas quem é que você acha que ia querer defender os cristãos? Sendo que o imperador, o rei, na verdade, ali, estava contra, e aquela maioria de judeus ali também contra ele.
que eles iam ser julgados provavelmente pelo próprio Sinédrio, porque se tratava de uma questão religiosa, e não ia dar certo, se fosse pela uma autoridade romana. Eles viram como é que isso funcionou no julgamento de Jesus, não ia dar certo. Mas de qualquer maneira, ainda que eles ficassem olhando para a situação externa, o que vocês podem fazer, a igreja poderia simplesmente dizer assim, fazer o quê, né? Vamos deixar o tempo para ver o que vai acontecer. Mas aquela igreja que tanto nos inspira, a igreja de Atos, ela não se curvou nem ao tempo e nem às circunstâncias. Ela orou porque ela tinha uma convicção. A Bíblia fala, e é sempre legal quando a gente vai ver os adjetivos, os advérbios, e quando vão qualificar a ação ou o substantivo que for, que aqueles irmãos oraram com insistência, em outras traduções, fervorosamente, em favor de Pedro. A insistência, o fervor, que tentam traduzir esse sentimento, essa atitude aqui da igreja, ela é importante, porque não é apenas a reflexão aqui, principalmente para os nossos dias, aquela oração protocolar que mostra que a gente tem um compromisso com o ritual. Vamos orar? Eu vou orar por você. Ou, eu orei por aquela situação, quase que dizendo assim, eu já fiz a minha parte. O fervor, a intensidade, a insistência, mostra que aquela igreja confiava que Deus era o Senhor da história, o Todo-Poderoso. E o que a oração é? Além, obviamente, de ser uma conversa com Deus, mas nesse contexto aqui, uma prova, uma evidência de que isso é uma realidade na nossa vida, porque nós não insistimos com as coisas que nós sabemos que não funcionam. Todo mundo aqui já foi enganado com alguma coisa, né? Comprou algum remédio milagroso, não já comprou um remédio milagroso? Fala sério. Na calada da noite, ninguém viu, mas falou assim, rapaz, mas se eu tomar esse negócio de tubarão aqui, será que eu não vou emagrecer? Ninguém está sabendo, vai chegar aqui em casa. E esse spray aqui, vai acabar com a minha calvície. Eu sei que não acaba, gente, mas assim, não custa nada, né? A gente botar esse negócio aqui, vai que. Pílula seca a barriga, coisas assim. Você pode tomar no escondido, uma vez, 2 vezes. Depois de um tempo você fala assim, cara, eu fui trouxa mesmo, fui enganado mesmo. Você joga fora, porque você sabe que aquele negócio não funciona. Te venderam, você estava ali desesperado, final do ano, você queria caber ali na roupa, no vestido, no terno para o Natal, sei lá o que for, mas não funciona. Você desiste daquele negócio. A nossa oração insistente, ela mostra, não é que a oração funciona, mas que de fato eu confio em quem pode mudar as circunstâncias segundo a sua própria vontade. E é por isso que eu oro. Eu sei que Ele pode mudar, eu sei que Ele está me ouvindo, eu sei que Ele é poderoso. E nós não podemos estar acostumados e nos deixarmos levar pela cultura do nosso tempo, e já falei isso aqui algumas vezes, que levam a gente para alguns imediatismos tão distantes da Bíblia. Começa a ler, você que tem familiaridade com a Bíblia, começa a ler e começa a perceber que, óbvio, que tem algumas coisas que acontecem rapidamente, mas começa a perceber a distância entre uma coisa e outra, um episódio e outro na Bíblia. Às vezes é engraçado, que a gente está fazendo uma coisa, leu aqui, aí vira uma página, a gente acha que passou 1 minuto. Mas quando você vai ler o texto lá, assim, e passou fulano de tal, 1 ano na casa de fulano, assim, mas você passou assim, a Bíblia durou 1 segundo, mas de um episódio para o outro foi 1 ano, que não tem nada para relatar naquele ano, porque muitas vezes é assim que acontece na nossa vida, você ora e ora, está 1 ano orando, e o que você tem para relatar? Eu passei 1 ano orando, é isso. A Bíblia conta, tem 2 primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro é o livro de Gênesis, e no final dela, ele vai mostrar, no final do livro de Gênesis, vai mostrar ali José, o cara que foi grande ali na época do Egito, e aí o povo de Israel foi se aproximando do Egito, foi vivendo lá, e depois de um tempo, esse povo foi sendo escravizado, e virou escravo. No momento que esse povo virou escravo, ficou sendo maltratado,
eu tenho certeza que eles começaram a orar a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus que nos escuta, e falar: Senhor, nos livra. Se você está familiarizado um pouco com a Bíblia, sabe quanto tempo durou essa escravidão ali? Foi quanto, gente? Não foram 4, não foram 40, foram 400 anos. Um povo que disse: não, vamos chegar na terra prometida, e ele andou durante 40, aí um pouquinho menos, tranquilo. Andar 40 anos para chegar na terra prometida, andar 40 anos no deserto, é muito tranquilo, comparado com 400. Mas é fácil esperar 40 anos para chegar na terra prometida, gente? 400 anos para ser liberto. Você, na verdade, você nem participa desse processo, você começou ali, não tem como. E muitas vezes é assim que a coisa acontece na nossa vida. A oração insistente, ela não pode acompanhar o nosso ritmo de hoje. Onde me disseram que tem gente, inclusive, quando a internet começa a ficar intermitente, ela fica revoltada. Você conhece gente assim? Tenho certeza que isso não acontece com você. E nem comigo, sou muito paciente com esse tipo de coisa, gente. Muito. Você quer ver o pior em mim? São os piores, a minha relação com a informática, com a internet, com o computador que não funciona, que não salvou, que não reiniciou. Eu começo a virar um velho homem que você não pode estar acostumado a ver. Absurdo. Eu li o computador, demora 1 minuto para abrir. Que isso? Lata velha. Serve para quê? Pedir a minha comida no iFood faz 30 minutos e não chegou. Você reparou como a gente é assim? É óbvio que a modernidade, a contemporaneidade trouxe para a gente esses avanços que não são ruins, tá, gente? Que bom que a gente pode abrir um computador e de repente dura 10 segundos, 5 segundos, a gente pode pedir uma comida, ela chega em 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Isso não é ruim, isso não pode moldar a nossa maneira de enxergar como Deus leva a história. Que às vezes é assim a nossa vida de oração. Senhor, converte meu filho, que hoje no culto, meu filho tem uma experiência especial, ele vê o culto, ele volta, o que você achou? Eu achei horrível, pai, um saco, não me leva lá de novo não, acabou, desisto. Parei de orar. Senhor, eu estou precisando desse livramento, Senhor, faz isso na minha vida, e tal, olha, já faz 1 semana que eu oro e nada acontece, vou parar de orar. É um Deus que chama a gente insistentemente, fervorosamente, para orar para Ele, um Deus que pode responder. Aí você fala assim: filho, você está se contradizendo, porque a igreja orou e Pedro foi solto. É verdade, existem momentos, a gente não está dizendo que não existem momentos onde o imediato não acontece, ele acontece, mas existem vários outros momentos onde o imediato não acontece, e a gente lida nesse momento com essa soberania misteriosa de Deus, nós quais nós não temos acesso, que a gente gostaria também. A gente liga para o saque divino e pergunta: Senhor, já faz 3 meses que eu oro, e a gente quer ouvir, cara, seu Felipe, o seu pedido demorou além do normal, eu vou te responder daqui a 2 meses, que bom, aí tranquilo, tem um prazo, daqui a 2 meses Deus me responde, eu estou feliz. Só que isso não funciona. Deus reserva as suas respostas e o seu agir para o seu precioso tempo e a sua infinita sabedoria, para que Ele faça o que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer. Se Ele quer que Pedro seja liberto hoje, Ele vai ser liberto hoje. Se Ele quer que Pedro não seja liberto e ele morra como muitos outros morreram pela fé, e Pedro depois vai morrer pela fé, Ele vai fazer. Se Deus quer que Deus o glorifique, que a prisão, e eu sei que é duro ouvir isso, que a prisão de Pedro glorifique a Deus, ele vai permanecer preso. Se é para demorar muito, se é para demorar pouco, isso pertence à esfera, à soberania de Deus. O que nos cabe é orar com insistência em favor daquilo que nós cremos. E Pedro é solto de maneira miraculosa, pela 2ª vez. Sempre importante mencionar esse caso. Toda vez que eu vi alguém pregando sobre o sermão, menciona o verso 15, né? Eles disseram que a mulher vai lá, Rode vai lá assim, tem um Pedro está ali na prisão. Aí, tá maluca? Ou seja, a igreja ora para que Pedro seja solto.
Quando Pedro aparece solto, alguém dá notícia, ele foi solto, fala assim, essa mulher está doida, você está orando pelo quê? Mas é a nossa ambivalência, da nossa incredulidade. A gente ora, mas a gente fica surpreso com a resposta da oração. Isso faz parte da nossa humanidade. Eu creio, e é uma frase que a gente repete muito, repito muito lá em casa, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É bom porque ela é bíblica. Eu posso falar isso para Deus, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. É tipo assim, eu creio, mas assim, eu preciso crer mais, preciso fortalecer mais essa fé, é isso mesmo. E um Deus que mostra, essa Bíblia, esse texto mostra que a palavra de Deus, aqui eu já caminho para o fim, o zelo de Deus com a sua igreja. É algo que a gente precisa destacar aqui também. Ele solta Pedro e destrói o rei, mata o rei, Deus, não a igreja. Cheio de si, aquele homem que diz, ele não dava glória a Deus, né? No mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, quando falava assim, a população dizia, você é Deus, e ele cheio de si, achava que era mesmo, não deu glória a Deus e foi comido por vermes e morreu. Não é porque ele não falou a palavra glória a Deus, mas porque ele incorporou aquela ideia de que ele era a divindade. Deus resolveu também, na sua soberania, porque podia não ter feito isso também, mostrar o zelo pela sua igreja, matando aquele que estava ali ferindo, tentando ferir a igreja do Senhor. E olha que, apesar de tudo isso, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É proteção de Deus, não é um triunfalismo. Nada vai fazer contra a igreja, não é isso. Até porque muitas vezes a gente sofre, como Pedro vai dizer na sua epístola, não como cristãos, a gente sofre como marginal. Eu sou cristão, mas resolvi colocar dinheiro dentro da Bíblia, fui preso, dinheiro dentro da Bíblia para fazer evasão de vida, fui preso, olha, estão perseguindo a igreja. Não, meu amigo, ninguém está perseguindo a igreja, está prendendo você por um crime. O fato de você ser cristão só piora a sua situação para a igreja, como um testemunho, para a sociedade. Não pode encarar isso como esse triunfalismo exagerado, mas a gente crê no zelo de Deus com a sua igreja, ao ponto de soltar um homem, que veja, é Pedro, mas Deus não precisa de Pedro, Deus pode usar João, José, Maria, Felipe, Bruno, Monique, quem ele quiser, mas ele resolve para mostrar o zelo para a sua própria igreja, não para a gente fazer, como eu falei, o que quisermos. Pedro não foi preso como ladrão, mas como os cristãos, e lembrarmos que o maior missionário da igreja é Deus. Ele faz tudo isso para que a palavra de Deus não fique presa, e a igreja saiba que pode contar com o seu infinito poder. Ou seja, enquanto as outras pessoas, esse mundo talvez assim, olha, a minha força está aqui nas leis, a minha força está nesse rei, a minha força está nesse super-herói, nessa pessoa, a igreja fala assim, eu estou sozinha, eu estou perseguido, quem é que poderá me defender? E Deus mostra assim, sou eu sou o Senhor da igreja, eu sou o maior missionário, a igreja não vai ficar presa, eu vou fazer o que precisa fazer, soltar um preso miraculosamente da prisão. Lembra que isso é uma soltura miraculosa, o anjo vai lá e solta Pedro. Eu destruo o que eu quiser, quem está perseguindo a igreja, não se preocupe, igreja, eu estou zelando por vocês, e a gente precisa continuar crendo nisso, que pode ser o que for que nos persiga, nós temos um Deus que zela por nós, que é o maior missionário que tem para que a palavra de Deus possa continuar crescendo e multiplicado. Ele move os céus e a terra, e um Deus que chama a gente a confiar nele, a orar para ele, a buscarmos ele com intensidade do nosso coração, e a olharmos também para dentro de nós, e não nos espantarmos, nem lá fora e nem aqui dentro, com a nossa própria maldade, porque isso é inerente a nós, mas graças a Deus, nós temos um Salvador a quem nós pregamos, e quem nós precisamos diariamente, porque somos como que somos os Herodes, que talvez no mesmo lugar, faríamos a mesma coisa, se fosse só a nossa própria maldade, mas como o sangue de Jesus nos lavou, e só por ele,
talvez a nossa opção seja outra, porque Ele tem nos santificado. Que a gente nunca perca a percepção da nossa própria maldade. Que a gente nunca perca os nossos joelhos dobrados para orar diante de um Deus que responde às nossas orações, e orar com intensidade e fervor. E nunca esqueça que existe um Deus que zela sobre a sua igreja. Sim, Ele é o Senhor do universo, e Ele é o Senhor da igreja, que zela pelos seus.